Mas agora a gente vai falar... Falei de fettuccine Alfredo, aí eu me lembrei, né? Criança adora fettuccine Alfredo, mas a gente vai falar justamente delas, tá? A gente vai falar de um assunto sério que envolve pai e filho. No momento que muitas vezes tá todo mundo sofrendo, um momento difícil para todos e muito traumático para as crianças, que é o divórcio. Só para você ter uma ideia, dados do IBGE afirmam que só em 2021 o número de divórcios aumentou em 81%. A gente sabe que a história da pandemia contribuiu para tudo isso, né? As pessoas ficaram mais dentro de casa, começaram a questionar também, porque diante da certeza de que a vida é muito curta, às vezes a pessoa se perde aí no que ela pensa sobre a vida, nos seus valores, enfim. A separação parece, muitas vezes, que é a solução para o casal. Mas a partir desse momento, os pais precisam criar uma nova dinâmica para não prejudicar a educação dessas crianças. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, com uma psicóloga especializada em divórcios que está aqui, Sônia Portes, que eu estou feliz da vida de receber. Vem aqui perto de você, já está aqui há tanto tempo. Eu te olhei ali e falei, gente, chegamos juntas, não foi, Sônia? Mas olha, melhor chegar cedo. Que a gente ajude muito quem está em casa. Sabe que hoje estava conversando lá em casa com a Cíntia, que está com as netas que estão morando com ela, porque a mãe, a filha dela, divorciou, e ela estava falando, eu acho que a minha neta está sofrendo. Eu falei, acho impossível não estar sofrendo, né? Fantástica a sua observação, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer enorme estar falando sobre isso. Mas essa é uma ilusão que os pais, às vezes, acabam alimentando. O silêncio da criança não determina necessariamente que ela tenha elaborado o divórcio. Quando os pais dão a notícia para a criança, e essa é uma informação importante também, pai e mãe precisam sentar com a criança e dar a notícia para ela. Quando só a mãe dá a notícia, isso gera impactos na criança. Quando só o pai dá a notícia, isso gera impactos na criança. Ambos precisam ter maturidade para assumir o divórcio para a criança e aí provavelmente ela vai chorar, vai reagir, vai ter ali uma reação emotiva e ela absorve isso, vai para o cantinho dela, no dia seguinte ela acorda, sorri e diz, vamos para a escola? E aí a mãe me diz, Sônia, acho que ela elaborou super bem, ela está ótima, ela não está nem entendendo nada, o fato de ser criança não faz com que ela entenda. E isso é mito. Isso é, na verdade, um mecanismo de defesa, uma negação daquilo que está acontecendo com ela. A cabecinha dela precisa desse tempo de elaboração para ela conseguir questionar, perguntar, entender o que está acontecendo. Então, silêncio não é sinônimo de que a criança está bem. Importante. Quais são os sintomas de que a criança não está bem? Como você disse aqui no começo, Cláudia, o divórcio, ele é uma das maiores dores da existência humana. Então, a criança, no primeiro momento, ela vai ter esse silêncio. E depois, o que ela apresenta? Ela pode apresentar problemas na escola, questões de sono. Ela pode voltar a algumas fases. Ela já tinha o controle esfincteriano, o xixi, o cocô. Agora ela volta a ter aí esses escapes noturnos. Ela pode, de repente, apresentar um atraso de fala. Ela pode comer mais, ela pode comer menos. Ela que já dormia sozinha, pede para o pai ou para a mãe dormir com ela. Ela pode apresentar medos ali que ela não apresentava antes. Então, isso é muito subjetivo. Cada criança vai apresentar isso de uma forma. Por isso que é importante que os pais estejam muito conectados com a criança. E esse também é um ponto sensível da história, porque os pais, eles estão em dor. Então, eles estão ali preocupados com papelada, com divisão de bens, com pensão, quem vai morar onde. Eles estão sofrendo com tudo isso, né? Eles estão em dor. E aí, consequentemente, eles fica mais complicado, fica mais difícil prestar atenção na criança, né? Então, é um momento delicado para todo mundo. Pois é, aí é que eu penso que a gente precisa de apoio. Aí vem a psicóloga especialista em divórcio. Aí a sua atuação é no momento da separação ou é depois? Ou você trabalha o tempo todo junto com a criança? Como é que é isso? O ideal, Cláudia, seria que as famílias se preparassem antes para o divórcio.
Porque as coisas vão acontecendo, a gente tem essa cultura de vai empurrando, vai levando, vamos ver se dá, vamos... E aí tem uma série de coisas que o casal precisa rever. Às vezes as condições financeiras, às vezes o trabalho, a vida, eles vão tentando. E aí o ideal seria que essa família fizesse uma preparação anterior. Geralmente as famílias vêm procurar ajuda psicológica quando a comunicação, há mais problemas entre o casal, porque essa é uma grande ilusão também, né, Cláudia? Os casais se separam e dizem assim, vou resolver minha vida, tá? Não vou olhar mais pra tua cara, tá tudo resolvido, a gente não vai mais ter problema, cada um cuida da sua vida. Se você tem filhos, essa situação ela fica um pouco mais complicada, porque vocês vão precisar conversar sim. É pra vida toda, né? Toda. E aí tem a madrasta, tem o padrasto, tem as casas diferentes, tem os interesses, tem as birras, tem os conflitos, tá? Eu acho que tudo que você puder fazer para evitar esse divórcio é melhor. Sim. Tem que pensar bem e escolher bem antes de casar também, né? Que também não há uma preparação. Nós não somos estruturados para fazer uma escolha enxergando quais são as consequências, até o próprio planejamento de uma gestação. Não tem um momento certo para você procurar ajuda. O ideal é que nós tivéssemos essa cultura de prevenção. Mas nós não temos essa cultura de prevenção em saúde mental. Eu até fui falar de terapia, né, de arte-terapia, aí eu te vi, eu falei, puxa vida, na verdade o bom mesmo é que todo mundo tivesse acesso à terapia desde criança, né? Que a gente soubesse exatamente quem a gente é, quais são os valores que são importantes pra gente, a gente se relacionar bem com o próximo. E você me faz a pergunta, quando é que a gente leva a criança para terapia? Na verdade, o enfoque do meu trabalho é trabalhar exatamente com os pais. Os pais são coterapeutas, os pais são responsáveis por essa organização psíquica da criança. E os estudos comprovam que quando você nasce, isso é lindo, Cláudia, nós nascemos com uma predisposição a sermos saudáveis mentalmente. E aí uma psicanalista especialista em família fez uma pesquisa, achei fantástico, sobre os transtornos mentais com uma amostra de pessoas adultas. Mais de 80% apresentaram transtornos mentais, algum transtorno de ansiedade. E ela declara, ela diz, olha, a responsabilidade é dos pais. Os pais precisam estar orientados psicologicamente, organizados psicologicamente, para conseguir organizar as crianças. E no divórcio, essa quebra, essa desestrutura e muitas vezes todos esses conflitos fazem com que os adultos depositem na criança a frustração um com o outro, transferem muitas vezes aquilo que não está bem resolvido com o pai, com a mãe, na criança, e a criança acaba assim sofrendo com tudo isso. Então, os pais são grandes responsáveis por cuidar da autoestima e por trabalhar preventivamente por ela. Como é importante tudo isso e como é bom que você esteja ouvindo tudo isso. Talvez você seja mãe, talvez não, mas é importante você saber até para divulgar aí para suas amigas, sabe, alertar. A gente precisa estar preparada para a maternidade. É claro que antes precisa estar preparada para o casamento. Sim, sim. Para evitar todo esse tipo de dor. Deixa eu voltar aqui nesse nosso bate-papo tão importante. Vamos lá. Temos perguntas e eu vou passar para as perguntas porque aí a gente ajuda pontualmente quem está em casa. Legal. Tá bom? Vamos lá. Vou pedir para a produção já liberar aqui. A primeira é da Marília, ela é de Sorocaba. Tem um filho autista que cuido dele praticamente sozinha, mas mesmo assim tenho medo de me separar e não saber lidar com ele. O que devo fazer? Fantástico, Cláudia. Eu digo que tudo na vida a gente precisa ter prazo de validade, né? Tem que ter um prazo para as coisas acontecerem. Então, quando você lê uma pergunta como essa, você imagina quanto sofrimento está acontecendo com essa família, quanto está acontecendo com essa mãe, né? Essa é uma frase que eu gosto de levar para todo lugar que eu vou. Não existe filho feliz com mãe triste. Não existe filho feliz com mãe triste. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Ela está numa situação um tanto quanto complicada, ela depende ali do companheiro, mas é importante que ela pense num plano de transição. Como é que eu posso estudar? O que eu posso, de repente, fazer para ganhar algum dinheiro? E pensar numa maneira de viver de uma outra forma. Porque a gente não pode viver infeliz pro resto da vida. Então, quando ela cuida da saúde dela, consequentemente, ela está cuidando também um pouco da saúde desse filho, tá? Então, isso é fundamental. Obrigada, Marília. A próxima pergunta, vamos lá, é da Aparecida de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Meu ex-marido não está nem aí para a educação de nosso filho. Ele está cada vez mais rebelde, tirando notas ruins na escola. Como trazer o pai para participar mais? Perfeito, muito bom, maravilhoso.
Aí é que está uma questão chave para nós, né? O que é que a gente tem controle e o que é que a gente não tem controle, Cláudia? Do que é que eu tenho controle e o que é que eu não tenho controle? Eu tenho controle sobre o outro? Eu consigo mandar no pai do meu filho? Não. E essa é uma condição que desgasta demais qualquer relação no casamento ou no divórcio. As mães, as mulheres tendem a assumir esse papel de cobradora. Você não vai ajudar seu filho? Você não vai participar do campeonato? Você não vai isso? E essa postura de cobradora faz com que essa relação fique desestabilizada. Então, ela precisa fazer a parte dela, estabelecer uma conversa com esse pai, pedir de repente para que ele até possa ajudar, mas não há como cobrar, como obrigá-lo a fazer o que ele precisa fazer na vida da criança. Pra tudo, a gente só dá conta da gente mesmo. Não dá para cobrar do outro. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Tô amando as perguntas, a gente vai aprendendo muito. A dúvida de um sempre ajuda o outro. Isso é muito maravilhoso, isso é muito importante. A Carla de Curitiba: o meu casamento está insuportável, mas tenho medo de me separar porque as crianças são muito pequenas, 2 e 3 anos. Separo ou não? Ai. A gente não vai poder resolver isso por ela, né, Cláudia? Essa é uma questão extremamente subjetiva. Mas as pessoas, às vezes, fazem essa questão de que, olha, se a família tá triste, se de repente tem briga, se há conflito, isso é saudável para as crianças viver num ambiente que os pais estão brigando? Então, mais uma vez, coloque prazo para isso, pense, se prepare, busque orientação, né? Como é que eu faço toda essa transição, como que eu me preparo, como eu preparo as crianças, mas ficar brigando na frente das crianças também adoece tanto os adultos quanto as crianças. A gente desenvolve uma série de questões psicológicas aí. Ai, tantas questões, né? Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos. Você volta? Claro. Porque esse é um tipo de papo que eu acho que a gente precisa ter. Porque a gente precisa de um mundo melhor. Para que a gente tenha um mundo melhor, a gente precisa de crianças saudáveis. Mentalmente também. Não é só corpo saudável. Meu filho está crescendo forte. E a cabeça? E para isso a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade de cuidar bem desses pequenos, né? Sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, Sônia Rodrigues Portes, ela tá no Instagram como Sônia Rodrigues Portes mesmo, tá bom? Tem um canal no YouTube, Sônia Portes. E se você quiser entrar no site, vai ter bastante informação lá no jornadamãesolo.com.br. Se quiser marcar para bater um papo, excelente. 11 99 255 4062. 992554062. À disposição. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um lindo final de semana. Obrigada. Você também. E até a próxima. Até. Viu? Tchau, tchau.